Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, então, lendo uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: Você irá vencer. Guarde bem esta verdade. O seu mundo exterior é sempre o resultado de seu mundo interior. Ou seja, a vitória ou a derrota estão dentro de você mesmo. Como, porém, vencer? O importante é nunca se acreditar um perdedor. Em qualquer situação, pense: esta situação não é impossível de se resolver. Eu estou em condições de sair vencedor. Tenho coragem. Tudo me sairá bem. Sou filho de Deus. Depois, entre em ação. Você vencerá sem dúvida alguma. A vitória é uma árvore que nasce da semente que você traz consigo. Então, que a gente possa nos sentir vencedores, né? Muitas das vezes a gente não quer acreditar, né, que a gente vai conseguir, que tudo que está no nosso caminhar é para que a gente possa crescer de alguma forma, né? E a mensagem vem dizer para a gente que é para a gente pensar positivo sempre, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Ser gratos por estar nessa casa que nos acolhe, depois de um dia bem trabalhoso que tivemos hoje, todos nós, muitos desafios, mas que conseguimos estar aqui, né, na noite de hoje, para refazer as nossas forças, para equilibrar a nossa mente. Estamos precisando tanto disso, né, de equilíbrio, essa é a palavra. Mas temos fé que vamos conseguir. Vamos sentir, então, o nosso Mestre Jesus aqui conosco, cuidando de cada um de nós, incentivando a gente a continuar nessa caminhada. E agradecer também, né, aos mentores da casa, por estar aprendendo mais essa noite. Que o nosso querido Alexandre possa ser iluminado, trazendo, né, um tema bem, como é que eu vou dizer? Desafiador, exatamente. Então, que a gente possa abrir os nossos ouvidos, né, o nosso coração e colocar em prática tudo que aqui for falado, tudo que aqui for trocado, né? Então, vamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Hoje o tema, ele realmente é desafiador, né? Como disse a nossa companheira hoje da nossa prece, né? E porque ele vai falar do capítulo 9, que é como todo evangelho, né? O evangelho sempre mexe com a gente, né? Mas o capítulo 9 ele é um capítulo que ele traz uma necessidade de um trabalho interno muito grande, que é o caminho nosso na direção da passividade e da mansuetude, né? E isso é uma coisa tão séria, né? Tão forte, né, em nossas vidas, né? Que Jesus, quando veio trazer essa mensagem no Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, entendido esse, né, como o resumo da própria mensagem do Evangelho de Jesus para com a humanidade. Se pudéssemos retirar, né, de toda a Bíblia, né, o resumo seria o Sermão do Monte. E ali está contido todas as informações, as ideias, as mensagens, tudo aquilo que o homem precisa para caminhar na direção dessa melhora, dessa reforma íntima, dessa perfectibilidade, que é onde a vida, a espiritualidade, Deus, né, nos ensina que nós devemos caminhar, né? E Jesus começa sempre nesse Sermão do Monte, onde Mateus consegue registrar em 3 capítulos, começa no seu capítulo 5 registrando para com aqueles que são os humildes, e ele vai trazendo uma série de informações, que é necessário sermos o sal da terra, é necessário não esconder, né, as informações que nós recebemos embaixo do alqueire, mas ele vai trazer também a informação para nós das bem-aventuranças. E no capítulo 5, né, ele vai trazendo essas informações e vai lembrando para nós, né, dentre essas várias bem-aventuranças, né, as que estão agora no capítulo 9, são bem-aventurados
os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus 5, 5 e 5 e 9. É interessante, relembrar essa passagem, porque, de maneira geral, todas as mensagens evangélicas, ela tem uma história, um contexto, ou melhor, ela tem uma história, conta um pedaço, ou uma história de alguma coisa material, terrena, daquelas pessoas que estão ali, geralmente agricultores, pessoas simples, Por isso que Jesus usava muito a analogia com a agricultura, com plantação, para mostrar para todos a profundidade da sua mensagem. Mas por trás sempre tem um contexto maior, mais espiritual, ele traz uma mensagem para o espírito, Mas é interessante que essa bem-aventurança, ela fala da terra especificamente. Bem-aventurados brandos, porque possuirão a terra. E isso gera uma confusão. A nossa irmã falou que da dificuldade, do desafio, e é isso mesmo, Se eu pudesse resumir, ela foi precisa, Esse é um grande desafio. E isso era tão sério que os próprios discípulos de Jesus não entenderam direito quando eles falaram isso, quando Jesus falou isso. E eles ficaram sem entender um pouco o que dizia essa mensagem, e eles começaram a questionar Jesus. Aí nós vamos encontrar no livro lá de Ney Lúcio, com a psicografia de Emmanuel, Jesus no Lar, aonde ele vai ressaltar para nós exatamente esse contexto. Logo depois que Jesus fala das bem-aventuranças, passado um pouco tempo, a incompreensão dos discípulos era grande, eles vão para a casa de Pedro e vai acontecer um diálogo que aí eu vou ler aqui, porque é muito interessante. Ele vai falar assim: à frente da multidão de sofredores desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. O pessoal não entendeu muito bem que história é essa. Já que eles esperavam, e aí havia uma divisão de ideias, havia um grupo talvez maior, dos próprios judeus que esperavam daquele Messias dominador, que viria dominar sobre os povos, que ia sobrepujar os romanos, que ia tomar toda aquela parte, E de repente veio um Jesus falando do amor ao próximo, que é necessário perdoar 70 vezes 7, que é necessário amar os nossos inimigos, Isso, hoje a nossa linguagem é aquele computador que travou, Aquele lá, ignorar, travar, qualquer coisa que você faça no computador, ele reinicia, Então, eles ficaram sem entender o que está acontecendo. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Os discípulos estão perguntando. Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de agir, embora pacificamente? E aí uma série de comentários vai sendo feito, principalmente pelo nosso irmão Judas, Judas estava sem compreender muito bem, mas Pedro também vai fazendo assim uma série de perguntas, E então a outra que segue é: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Segue Judas, Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados, E Jesus era o pedagogo por excelência, Ele deixa o pessoal pensar um pouco, Chama a atenção de todo mundo, para aquilo que ele ia falar. Enganaram-se todos, diz Jesus, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que mascara a humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. E aí ele prossegue dando a explicação que não era nada daquilo que os discípulos estavam entendendo. Ele vai dizer: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. E aí eu pulei algumas partes aqui, a história ainda continua, deixo lá para vocês Jesus no Lar, no item 17 de Ney Lúcio, para trazer para nós essas duas palavrinhas, expressões, melhor dizendo, que ficam aí para nós de forma muito clara: os gestos de bondade, e o verbo da compreensão.
trazendo para nós que a mensagem de Jesus é uma mensagem que precisa ser vivida, né? Ela precisa ser interiorizada, porque se assim não formos, nós vamos sempre levar a palavra para o outro que precisa de correção, e não nós. E quando levamos essa palavra, levamos com todas as nossas imperfeições. Imperfeições essas que fazem com que a gente tente empurrar goela abaixo a mensagem divina do Cristo. E ninguém foi mais violento do que os próprios cristãos ao longo da história, né? Então tem aí as cruzadas, tem aí a Inquisição, tem aí a noite de São Bartolomeu, tem aí uma série de truculências, né, que em nome da religião, em nome de Jesus, em nome de Deus, né, foram provocados, ocasionados, gerados, né, ao longo da história da humanidade, né? Isso tudo porque temos a ilusão de que o mal resolve, e resolve mesmo. Só que toda resolução do mal, ela é rápida, é mal feita e dura pouco tempo. É rápida, ela é mal feita e dura pouco tempo. A proposta divina é exatamente o contrário, é essa proposta da brandura e da passividade, né? Que é difícil de ser implementada, é difícil de ser mantida e leva muito tempo. É difícil de ser implementada, é difícil de ser mantida e leva muito tempo. Portanto, a espiritualidade, Deus, né, ela não trabalha com a ideia de rapidez, ela trabalha com a ideia de transformação do homem. Leve o tempo que levar. Por isso que estamos aqui há mais de 2000 anos, né, seguindo a mensagem de Jesus, aprendendo, reencarnando, voltando, aprendendo de novo, seguindo a nossa caminhada. Por quê? Essa pressa que nós temos no mundo atual, e há muito desse mundo em que nós vivemos, faz com que a gente se perca, né? E tem aquele ditado popular, né, que a pressa é inimiga de quem? Da perfeição, né? Se a proposta divina está nos levando à perfeição, toda vez que nós estamos com pressa, estamos nos distanciando dessa perfeição, dessa mensagem divina. A pressa, portanto, não faz parte da proposta do Cristo. E é por isso que Jesus, ele caminhava, ele seguia, ele fazia aquilo que tinha que ser feito. Mas ele não queria transformar o mundo em 3 anos, porque ele sabia do processo. O processo leva tempo. E isso tem que estar claro para todos nós, porque ao entender isso, a nossa mente se acalma, o nosso coração se tranquiliza. A gente entende que as transformações do homem, do próximo, da esposa, do marido, do filho, de nós, né, leva tempo. E a gente precisa continuar caminhando. E aí, a solução dos problemas entre esse bem e o mal, né, ela não é uma solução rápida, de um dia para o outro, que a gente vai ter nas nossas mãos uma solução mágica para aquilo tudo. Na verdade, ela passa pelo entendimento dessas máximas de Jesus, mas mais do que isso, esse entendimento passa pela vivência, e aí a nossa história, o nosso conhecimento, né, de tudo aquilo que nós estudamos, ele precisa ser exemplificado, ele precisa ser vivido. E é por isso que a espiritualidade vai trazer para nós, na codificação de Kardec, no seu capítulo 9, né, exatamente onde ele fala dessas bem-aventuranças dos mansos e pacíficos, algumas ideias muito interessantes. E ali ele vai trazendo para nós, já na abertura do livro, ele vai falar das injúrias e violências. Ele abre o capítulo 9 com esse título, Injúrias e Violências. A gente fica pensando, mas por que ele está falando de mansidão, ele está falando de passividade, e ele abre como as injúrias e violência? É exatamente porque esse é o duelo, essa é a dificuldade, essa é a disputa do bem e do mal, é essa violência, é isso que a gente acaba vivendo no dia a dia, para ser transformado nessa mansuetude, nessa pacificação que o Cristo vem nos ensinar. E a coisa é tão séria, né, tão forte, que ele recorta ainda, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tira de Mateus, ainda no capítulo 5, ainda nas bem-aventuranças, aquela parte que ele vai dizer, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, etc. Eu, porém, vos digo que aquele que disser raca, aquele que disser és louco, também será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, a simples fala de ofensa ao próximo também é motivo de condenação. E aí, de novo, né, em épocas de mídias sociais, em que todo mundo tem que se posicionar de A contra B, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a favor, eu sou contra, temos que ter o cuidado com as ofensas, porque o problema não é que a ofensa nos levará ao fogo do inferno, seremos condenados, né, da onde não mais sairemos. A proposta que está sendo dita aqui é que toda vez que partimos para essa ofensiva,
como já fizemos nas cruzadas, nas inquisições, sempre em nome de Deus, sempre em nome do bem, nós estamos sendo tão cruéis quanto. E aí a mensagem divina nunca é para o próximo. O contexto, aquilo que está profundo, aquilo que está por trás da mensagem divina, nunca é para o outro, é sempre para nós. E por isso que essa mensagem de hoje ela é tão difícil, né? Porque ela mexe com todos nós temos algo para crescer, todos nós ainda temos algo a caminhar na direção da brandura e da passividade, né? Só para lembrar aqueles que são casados, têm filho, não é isso? É todo dia, né? Todo dia dá vontade de bater em alguém, não é isso? De empurrar da escada, não é isso, né? Apanho muito, estamos juntos a isso, fica tranquilo. Então, assim, a gente precisa exercitar isso a cada dia. E aí, Jesus vem trazer, portanto, nessas máximas para nós, alguns conceitos que fazem parte dessa grande lei. Então, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá logo quando a gente começa a ler. E é interessante, vocês vejam como é que às vezes a gente não entende a própria estrutura de Kardec. Kardec era um pedagogo por excelência, ele vai estruturar exatamente o capítulo 9 nessas ideias que é logo nas primeiras frases que está escrito lá, condenando exatamente a violência, a cólera ou qualquer expressão descortês. Hoje, a gente pode até pensar assim, poxa, mas eu já não estou cortando mais cabeça de ninguém, né? Não estou saindo matando todo mundo. Já é um grande passo, porque fazíamos isso no passado, certo? O nosso passado ele é envolvido em guerras, mortes. É só lembrar a história da humanidade e a gente estava lá envolvido em algumas dessas coisas. Mas talvez as expressões descortês, principalmente em época de internet, não é isso? A gente precisa ter cuidado, porque ali também demonstra muito ainda do nosso espírito combativo, né? Então, toda palavra ofensiva, ela não deixa de ser uma expressão ainda nossa de contrariedade a essa lei de amor e caridade. E aí a gente começa a ficar agoniado na cadeira. Mas, Alexandre, não vou engolir seco, como é que é? Não tenho espírito de barata, como é que fala? Sangue de barata, né? Não tenho sangue de barata, né? Eu não tenho isso, como é que eu vou aguentar essas coisas? Então, a proposta divina não é de comprazer-se com o mal ou concordar com o errado, mas é através dessa mansidão e passividade sermos contrário àquilo que está sendo feito e não respondermos o mal com o mal, mas responder de maneira diferente. Portanto, aquele que é pacífico em Jesus, que é brando em Jesus, não é aquele que não faz nada, mas é aquele que não responde o mal com o mal. Ele responde diferente, ele responde com as suas ações, mostrando a forma correta de viver. Então, os amigos vão trazer para nós que essa benevolência para com os semelhantes, que vai trazer para nós exatamente esse amor para com o próximo, essa afabilidade e doçura. E aí a gente tem que ter esse cuidado de trazer para o coração, e aí de novo, a dificuldade desse capítulo é que a mensagem não é para o outro, a mensagem é para nós. E se eu trago para o coração e começo a vivenciar isso, eu estou caminhando na direção da afabilidade e doçura. Quando eu faço isso para o outro ver, para enganar, para ser o verniz, e está lá no Evangelho, a falsidade e essas aparências vão dissimular as nossas deformidades inferiores. E é por isso que Jesus batia na hipocrisia. Se pegarmos a mensagem evangélica, em vários momentos Jesus está falando da hipocrisia, combate a hipocrisia, não sejais hipócritas. Por isso que no Sermão do Monte, no capítulo 7, que é destinado aos religiosos, ele já começa, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está combatendo a hipocrisia daqueles que conheciam a lei, de que sabiam o caminho certo, o correto a fazer, mas ainda que cobravam dos outros, né, a exatidão, né, a vivência exata do mandamento, mas para si próprio não conseguiam fazê-lo, né? Então, são pessoas que enganam, né, que iludem, são essas pessoas que às vezes até são mansas, calminhas, falam baixo, até que são contrariadas, não é isso? Aí quando são contrariadas já é. É por isso que histórias que a gente aprende na escola, histórias bobas, estão aí até hoje, né? Como o da Branca de Neve, né? E alguém pergunta, caramba, Branca de Neve, o que tem a ver a Branca de Neve com essa história, né? Vocês lembram da história lá? O reino está em paz, está tudo em paz, né? Porque a história da Branca de Neve não é da Branca de Neve. A história da Branca de Neve é da rainha. Porque o reino está em paz, está tudo em paz, né? O reino está tudo tranquilo, não tem problema nenhum.
Agora, quando ela pergunta para o espelho quem era a mais bonita e dizem que não é mais ela, né, o que ela faz? Aí o reino fica uma confusão, ela manda matar Branca de Neve, contrata o caçador, é uma bagunça, causa uma confusão danada. Qual é a moral da história? A moral da história é quem você se torna quando você escuta o que você não quer escutar. Essa é a moral da Branca de Neve. Essa é a moral da nossa vida. Né? Quantos de nós aí escutamos coisas na internet, nos grupos sociais, em casa, do lar, no trabalho, e a gente se torna aquela coisa, né? Aquele bicho, né? Aquela coisa voraz ainda. Mostrando para nós que ainda temos muito a caminhar. E aí estamos juntos nessa história. Né? Não é só o senhor não, estamos juntos. Né? Todos nós temos algo a melhorar, temos a caminhar. Então, essas aparências é que a doutrina espírita vem trazer para nós, vem alertar. É isso que Jesus vem trazer. Portanto, colocar para fora isso que a gente tem no sentido de aperfeiçoar, esse é o caminho. Mas não colocar para fora no sentido de sermos esses tiranos domésticos, aquele, né, aqui sou eu que mando, né? Quem já viveu isso em casa ou no trabalho? Né? E o Evangelho diz, poderia ser acrescentado, está lá no Evangelho, depois vocês peguem lá, poderia ser acrescentado, e sou detestado. Né? Então, esse sou detestado não é o caminho, né, dessa brandura e passividade que estamos falando aqui agora. Né? Então, a hipocrisia é exatamente que quando dos lábios emanam leite e mel, está lá no Evangelho, né? Mas do coração emanam outras coisas. Então, a proposta hoje do estudo, né, é exatamente trazer para nós essa reflexão de transformação interior. Né? Não é fingir, é trabalhar isso em nós. Tudo com muita calma, tranquilidade, e isso afeta, isso toca diretamente num dos itens que está lá no Evangelho, que é a paciência. Aí a paciência é outra coisa que a gente pode ficar até meia-noite hoje, se o Ricardo autorizar nesse, a gente vai até meia-noite falando de paciência. Porque a paciência é a ciência da paz. É um trocadilho, um jogo de palavras, mas é para dizer para nós que a paciência precisa ser exercitada, vivida, se bem compreendida, a gente consegue fazer dessa paz, dessa ciência da paz, uma maneira de viver. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando começa a falar de paciência, eu anotei a frase aqui para não esquecer. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu falei, e aí ficou ruim. Aí ficou. Quem gosta de dor aí, levanta o braço. Né? Dor. Quem gosta de dor, levanta o braço. Que bom que ninguém levantou, não é isso? Que na doutrina espírita ela não é masoquista, né? Ninguém gosta de dor, dor de dente, dor no braço, dor na perna, ninguém gosta de dor, né? Mas a dor, ela tem uma função espiritual. E aí, entendendo a dor como a dificuldade da vida, os problemas, os desafios, aquilo que acontece em nossa vida. Né? Então, quando ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, significa que nós estamos no processo de crescimento, de transformação, de mudança interior, de focar aquilo que está dentro, não o que está fora. E aí Jesus sempre alerta para essa questão de dentro e fora, que são como sepulcros caiados por fora, mas que são podres por dentro. De novo, capítulo 7, bem-aventurança, falando da hipocrisia. Né? E é isso que nós estamos refletindo aqui agora. Essa dor, portanto, quando ela aparece para nós, podemos traduzir como dificuldade, como desafios, né, como problema. É isso que vai fazer com que a gente enfrente, se mexa, saia do lugar e vá na direção dessa afabilidade e doçura. Né? Então, não vos aflijais quando sofrerdes, está lá, né? Bendizei ao Senhor pela dor. Nós vamos encontrar essa frase no capítulo 5, onde está escrito lá que ele vai falar das causas anteriores das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vai falar das causas anteriores, né, e as causas atuais das aflições. Mas tem um item, né, que passa despercebido nesse capítulo 5, que é o bem sofrer. O nome do item é o bem sofrer. Né? Pô, que história é essa de bem sofrer? Ninguém gosta de sofrer? Então, toda vez que nós nos iramos, revoltamos, estamos contrariados, né? Aquilo nos revolta, significa que essa dor, essa dificuldade, esse problema não cumpriu a sua finalidade. Nós não passamos na prova, no teste, na expiação. Né? Significa que a gente precisa passar por algo mais, fazer uma nova prova, um novo desafio, algo para complementar aquilo.
Então, todo aluno que ainda não entendeu, né, a função da dor, do desafio, do problema em sua vida, significa que aquela dor vai voltar, continuar, progredir, caminhar, de forma que ele entenda, que ele compreenda, que mexa com o seu interior. Então, as desventuras e série que às vezes acontecem em nossas vidas são para fazermos refletir, sim, mudar o nosso comportamento, ver o que a gente precisa tirar de perto de nós, ver o que a gente precisa afastar, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, quero tanto uma coisa, mas tanto uma coisa, que a gente briga, fala, faz, consegue, e quando a gente consegue aquela coisa, depois de tanta coisa que a gente fez, né, a gente vê que foi a pior coisa que aconteceu. Né? Caramba, estava todo mundo falando, a vida toda direcionando, tudo mostrava para a gente que não era assim. E aí, também passa a ser um motivo de dor, porque agora ela compreendeu que todo aquele caminho, né, que ela percorreu está equivocado. E quem percorre caminho equivocado, porque quis, porque fez, porque foi da forma que ela achou, ela precisa voltar e reconstruir. E aí, de novo, é a velha dicotomia, né, da dracma perdida, da ovelha perdida com o filho pródigo. Né? Então, todos nós sempre nos achamos a dracma perdida, a ovelha perdida, que precisamos de apoio, de ajuda, de orientação. Então, a ovelha, a figura da ovelha é aquela que não tem entendimento, que não tem discernimento, que enxerga pouco, que mal sabe se cuidar. Essa precisa de orientação, essa precisa de ajuda, essa precisa de apoio. Né? A dracma perdida é aquele que cai no chão e a pessoa limpa, varre, procura até encontrar. Né? Mas muitas vezes nós somos o jovem do filho pródigo, né? É aquele que tem a herança, sabe que tem, pede para o pai e vai embora para aproveitar a vida. Né? E ele aproveita a vida até que os problemas acontecem. E quando os problemas acontecem, a dor vai chegando e a tal ponto que ele se encontra comendo com os porcos, não é isso? E aí ele lembra da casa do pai. Poxa, pelo menos lá eu tenho casa, tenho comida, né? tenho uma ajuda. E ele volta. Ele precisa fazer o caminho de volta. E aqui é o que nós estamos conversando hoje. Né? Essa paciência ela tem a ver com todas as vezes que estamos com aquele que é a ovelha perdida, que geralmente é a nossa criança, é alguém doente, com muita camada, a gente precisa ir lá ajudar. Né? Mas geralmente aquele filho rebelde que sai, né? Que não quer estudar, não quer fazer nada, né? Aquela pessoa que não muda de jeito nenhum, a gente precisa deixar que ela siga o seu caminho e a paciência precisa estar em nós para que nós não caiamos na revolta. O que não significa que não vamos fazer nada. Significa que nós vamos orar, pedir, orientar, falar, continuar falando de novo, continuar falando, fala outra vez, mas é da pessoa a iniciativa de fazer ou não. Por isso que a espiritualidade continua nos orientando, falando, explicando, mas deixa em nós a responsabilidade do ato. E aqui é outra coisa que tem que estar muito clara. Né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E se somos responsáveis, nós podemos consertar, resolver, fazer diferente, tornar a vida de uma forma que ainda não tínhamos pensado. Nós não trabalhamos na doutrina com o conceito de culpa. Né? A culpa é uma invenção da Idade Média, é isso? Que ela não tem cura. E como ela não tem cura, como é que você resolve a culpa? Você resolve só com os morticínios, né? Com os flagelos. Por isso que as pessoas se cortam, se machucam, né? Fazem penitências a fim de tentar expelir, exalar essa culpa, né? Que traz dentro de si. A doutrina espírita não trabalha com esse conceito, ele trabalha com o conceito de responsabilidade. Você errou? Errou. Fez coisa errada? Fez. Então você vai lá e conserte. Volte, faça de novo. Ah, mas eu abortei uma criança, como é que eu vou consertar isso? Vai ajudar em hospital, vai ajudar no orfanato, vai ajudar outras mães, vai orientar outras pessoas. Ah, eu já tirei vida de muitas pessoas, então não tire mais, pare de fazer, oriente aqueles que estão fazendo para que não faça mais. E essa é a transformação com muita calma que a doutrina espírita vem fazendo para todos nós. Então não é uma mudança de uma hora para outra, não é dizer que somos perfeitos, não é sair daqui agora e dizer agora eu não vou fazer nunca mais, né? Aquela coisa, e daqui a pouco somos nós aí fazendo aquilo de novo. Mas é saber que quando estivermos cometendo o ato e que a nossa consciência já nos alertar que está errado, que a gente pare. Para, não faça mais, né? E aí, vai ficar traindo até quando a família, né? Vai ficar roubando os outros até quando? Quando é que a gente para? Então é necessário parar, e essa paciência é que nos dá essa força para entender que é uma paciência ativa no Cristo. Não é a paciência de quem dorme, é a paciência de quem trabalha, estuda, ora, pede, mas deixa o outro a iniciativa das suas ações. Né? Então,
a todos nós, né, fica sempre o modelo do Cristo, né, como o modelo de sermos esse cristão que entende, que trabalha, que educa, que entende. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tocar no outro ponto, que é um negócio assim sensacional, que tudo isso vai fazer com que nós tenhamos que desenvolver duas grandes virtudes muito difíceis em nossa vida, que é a obediência e a resignação. Então, essas duas virtudes, elas são companheiras, como diz lá no Evangelho, da doçura. Essa mansuetude, essa doçura, essa afabilidade que o Evangelho vem nos explicando. E como ele sabia da dificuldade, né, que nós teríamos para entender o que é essa obediência e resignação, o Evangelho faz uma explicação que é sensacional e está assim escrito, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, né? Então, a obediência, nós só somos obedientes quando nós entendemos, e daí a necessidade do estudo, do aprendizado. Tem que vir na casa espírita, tem que procurar o seu grupo religioso, tem que estudar, tem que ler, tem que debater, né? E a gente vai melhorando cada vez mais o entendimento, a profundidade da mensagem de Jesus, que é algo que traz uma profundidade muito grande, a gente precisa estar interiorizado. Hoje, aqueles que já conhecem, né, a doutrina espírita criou já há um bom tempo o chamado Evangelho Redivivo, né, que é um estudo dedicado exatamente às passagens da Bíblia, né? Então se estuda a Bíblia praticamente do início ao fim, né? Então é um dos estudos que a doutrina oferece, né? Temos estudo sistematizado, temos vários outros, mas a obediência é esse consentimento da razão. Toda vez que a gente entende por que estamos sofrendo, da dificuldade que estamos passando, a gente se torna mais calmos, né? E o resignado é quando aquilo faz parte do coração. Quando nós já entendemos, já vivenciamos, e geralmente as pessoas mais velhas, por ter passado mais tempo, sofrido mais, passado por mais problemas e dificuldades ao longo da vida, vão se tornando mais calmas, mais resignadas. E o resignado, muitas vezes, é mal compreendido como aquela pessoa que não faz nada, que não está nem aí. Isso é outro tipo de coisa. Isso não é resignação. Resignação é saber que um filho problemático, ele terá que passar pela dificuldade dele porque ele procurou esse caminho. É saber que aquele marido, aquela esposa que saiu de casa, né, achando que ia encontrar a felicidade do mundo, né, em outro local, ela vai passar por dificuldade também, porque ela não entendeu a mensagem, né? A gente precisa passar por esse processo. Então, a dor sempre virá, a dificuldade sempre fará parte de nós, mas a revolta, e aqui é um ponto importante, a revolta, a ira não deve estar em nossos corações, né? Então a gente sabe que machuca, que é difícil, que magoa, mas que a gente possa transformar essa dor, essa mágoa, essa raiva em algo produtivo, que cresce, né? Para que isso não fique dentro de nós no sentido de criar doenças. Nós, como espíritas, nós já entendemos que toda mágoa, toda revolta, ela deixa sua marca no perispírito nosso, que é a porta aberta para doenças futuras. Então há muitas doenças, ou todas as doenças, têm a sua matriz, a sua origem nesse campo perispiritual, né? Então a gente precisa tratar isso sim. Aqueles que precisam de ajuda, procure um amigo, um psicólogo, um psiquiatra, procure a casa espírita, atendimento fraterno, procure ajuda, mas não fique sozinho. Mas que essa dor, que essa raiva não seja o motivo de queda, né? Mas que a gente possa desenvolver sim essas virtudes de que estamos falando. Então ele diz aqui que cada época ela tem a sua virtude ou seu vício que faz aquela sociedade ou se salvar ou se perder, né? E ao longo da história, quando a gente pega o próprio conhecimento bíblico, a gente vai ver que várias sociedades ou grupos que foram dizimados, sumiram, né? Foram destruídos, né, ao longo do tempo, né? Mas aqui a ideia que quer dizer é que nós vivemos uma época de grande atividade intelectual. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o nosso vício é a indiferença moral. Está escrito lá, capítulo 9, sensacional lá, na parte da obediência e da resignação, né? Então, a lei do progresso, que é para todo mundo, ela mexe com esse nosso interior. Ela mexe com essa nossa passividade, com essa nossa brandura, né? Mas muitas vezes nós nos tornamos aquele que é o espírito rebelde, que não quer, que tem a preguiça. E aí o Evangelho fala para aquele que não quer fazer, que é o preguiçoso, o Evangelho usará da dupla ação do freio e da espora.
fazer uma analogia com o animal, né? Com o cavalo, com o burro, né? Com aquele ser que você orienta ele o tempo todo. É para lá, meu filho, é para cá. É por isso que muitas vezes, né, nós escolhemos mais ou menos o gênero de prova, mas a espiritualidade nos apresenta as expiações. Entendida a prova como uma consequência natural dos atos que fazemos. Se eu fumo, provavelmente vou ter um problema nos meus pulmões, né? Se eu desvirtuo, né, em termos de bebida, vou ter problema no fígado, em outros locais. Mas a expiação como aquilo que independe da nossa vontade. É aquilo que a gente não sabe o que é, mas acontece. Né? Poxa, eu nunca fumei, mas tive epizema. Né? Por que isso acontece? Né? Poxa, eu não fiz nada de mal, mas estou com câncer. Né? São coisas que independem da nossa vontade. Né? Então a expiação ela vem exatamente como esse freio, né, e essa espora da espiritualidade para guiar a gente. Está na hora de parar. Mas eu tinha tanta coisa para fazer para cá, tinha. Mas o teu negócio é para lá, filho. Muda e muda completamente. Né? E a nossa vida vai mudando. E é essa obediência, é essa resignação que o Evangelho vem trazendo para nós. E isso mexe com aquilo que é o pior no ser humano, que são as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, não é isso? Isso mexe exatamente com o orgulho, e toda vez que mexe com o nosso orgulho, isso deriva, isso provoca exatamente a nossa cólera, a nossa raiva, né? E o Evangelho ele vai tratar exatamente da cólera, que é o outro item que está lá. Cólera essa que nada mais é do que o orgulho ferido. O orgulho ferido que faz com que a gente esteja sempre se comparando, olha só o termo, hein? Se comparando com o próximo. Épocas de mídias sociais é épocas de comparação. Então, cuidado com a comparação, cuidado com o que nós vemos. A quantidade de artistas muito felizes, muito famosos, muito isso, muito aquilo, que cometem um suicídio é enorme. Né? A quantidade de influencers, né? Influenciadores, né? Que são muito felizes, muito isso, né? Todo mundo viajando muito, passeando muito, fazendo tudo muito, né? 50 casamentos, 300 filhos, né? Isso, todo mundo muito feliz, tal, que comete o suicídio é muito enorme. Então a nossa proposta divina não é criticar pessoas, não estamos dizendo que profissões são erradas ou estão certas, estamos falando de atitudes, estamos falando de sentimentos interiores. Assim como vai ter influenciadores muito felizes, muito capazes, vai ter gente que não é. Estamos falando daqueles que estão enganando, da hipocrisia, estamos falando dessa comparação. Então cuidado, e é por isso que na humanidade nunca se cometeu tanto suicídio quanto agora. Né? Os índices de suicídio pela sociedade médica, né, quando você vai ler os documentos aí, está em níveis alarmantes. Né? Se pudéssemos dizer que uma doença tomando conta do mundo seria o próprio suicídio, né? Porque são inúmeros em toda a humanidade, né? Em todos os países, né? Em todo o mundo. Né? Então temos que ter cuidado, porque isso mexe com o nosso interior, mexe com a nossa cólera. Né? E aí ele fala que essa cólera às vezes é tão forte que a gente tem aqueles fatos ou atos de demência temporária, ele coloca aqui a demência passageira, né? Aquilo que faz a gente perder o sangue frio e a razão. Já aconteceu com vocês? Que a gente faz um negócio, mas você fez, não fui eu não. Você falou, não falei não. Né? Não, mas você fez isso, não, eu não fiz não. É que a pessoa está tomada de uma possessão, de uma cólera tão forte, é uma descarga tão grande de adrenalina e outros, né, princípios, digamos, ativos do nosso corpo, que as pessoas simplesmente apagam aquilo da memória. Né? E às vezes ela não lembra que falou, não lembra que fez. Né? Quem tem esposa, marido, tem filho, isso acontece muito. Né? Mas você disse, não disse, você falou, eu não falei. Né? Porque às vezes a pessoa está com tanta raiva naquele momento que ela não lembra. Né? Portanto, altera a saúde, compromete a vida e nada mais, ou pior, né, para o próprio colérico, aquele que está com raiva, ele é a sua primeira vítima, é ele que fica doente. E essa doença vai atrapalhando a vida de muitos. Né? E é por isso que todo grande ditador, todas aquelas pessoas que fizeram muito mal, muitas guerras, né? Depois que termina, né, que você olha para trás, você vê rios de sangue, né? Você vê rastro de sangue. A pessoa fica numa depressão enorme, que para você sair daquilo, imagine quanto tempo não leva. Né? Há espíritos, inclusive, né, isso é os relatos da nossa doutrina, que desde a Primeira Guerra Mundial já foram afastados, né, do convívio terreno, porque não tem condições, são espíritos muito arraigados no mal. E alguém vai falar assim, mas Alexandre, esse pessoal que está aí,
E essas guerras aí, né? Por incrível que pareça, são aqueles espíritos que ainda têm alguma oportunidade de melhoria. Vieram aqui não para fazer a guerra, mas que pudessem melhorar, crescer, porque é exatamente nesse momento de transição planetária, nesse momento em que o mundo passa do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, de uma segunda série para uma terceira série, onde os espíritos estão sendo trabalhados no sentido de desenvolver ainda mais essa amorosidade, essa brandura, essa passividade, estamos nós sendo chamados, né, para que possamos exercitar essa mensagem divina, né? Mensagem essa que não é tão simples para todos nós, mas que nós já temos as ferramentas básicas para que possamos dar continuidade, né, dar sequência, né, a todas essas informações que os amigos espirituais veio trazer aqui para nós. Mas dando continuidade, então, a esse nosso estudo, já se aproximando do final, que o Ricardo está acelerando, né, o nosso relógio ali, segura isso aí, né? Esses gestos, né, de brandura, esses gestos de bondade e esses verbos de compreensão fazem parte exatamente desse nosso processo de crescimento interior. Então, todos nós que ainda somos coléricos, todos nós que ainda temos a raiva, todos nós ainda que temos dificuldade, mas todos nós que já estamos começando a entender a função, a finalidade, a proposta de Jesus, da brandura e da passividade, para que possamos herdar essa terra, para que possamos ser chamados filhos de Deus, né? Essa é a proposta. Somos aqueles que precisamos prestar atenção aos nossos gestos de bondade, naquilo, né, que Emmanuel veio trazer para nós, e nos verbos de compreensão. Como é que nós estamos falando? Qual é a maneira que estamos dirigindo? Será que estamos sempre com raiva na forma de falar? Então, cuidado, né? Antigamente, né, a pessoa que era muito eficiente e ela era muito braba, né, brigava com todo mundo, ela era muito valorizada. Já há muito tempo, no próprio meio corporativo, né, aquela pessoa que ninguém aguenta, né, o pessoal já não está aderindo muito a esse negócio, não. Então, você tem que ter habilidade de conversa, de trato, de fala, porque senão a gente é aquela pessoa super eficiente, que quando você abre a boca, né, 5 morrem, 3 pedem para ir embora, né, 5 não estão nem mais aí, outros vão embora da casa. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é isso? Mas fique tranquilo que não é só na casa de vocês não, tá? Onde a gente vai é a mesma coisa. Outras religiões que a gente conversa é a mesma coisa, porque isso é do ser humano, isso é da pessoa, né? Então a gente precisa trabalhar essa mansuetude, essa é a nossa conversa de hoje, né? Portanto, a gente tem que separar aquilo que é transitório daquilo que é real. Aquilo que é do mundo material e tem que ser vivido, usufruído, para aquilo que é real, profundo, aquilo que é espiritual, né? Portanto, a gente não pode se deixar enganar conforme a parábola lá de Marta e Maria, onde Marta e Maria, Jesus vindo de Éfeso, parou na casa de Marta, estavam lá as duas e Maria para ouvir a mensagem divina e Marta trabalhando. E ela está tão afadigada, né, que ela vai dar uma ordem para Jesus. Jesus, fala para ela vir me ajudar, né? E Jesus vai dizer, Marta, Marta, né, Maria, né, não se afadigueis pelo trabalho, mas Maria escolheu a boa parte, né? Essa boa parte que fica a mensagem para nós é exatamente essa mensagem de ouvir a mensagem, de ter o tempo para a espiritualidade, para não deixar o trabalho tomar conta da gente, a tal ponto a gente ficar afadigada, cansado, estressado, nervoso, e a gente sai dando patada em todo mundo. E, de novo, qualquer semelhança é mera coincidência. E é isso que a espiritualidade vem trazer para nós, do trabalho-ação, do trabalho-serviço. O trabalho-ação é esse de Marta. A gente está sempre afadigado, brigando com todo mundo. Na casa espírita de vem, quem não fizer do meu jeito está errado, e sai brigando, aquela confusão e não fica ninguém. E aí a pessoa que está sozinha fala, só eu sei fazer, ninguém sabe fazer mais nada, aquela coisa toda, aquele absurdo. E aí os amigos espirituais vêm nos alertar que o trabalho-ação, o umbral está cheio, não é isso? O inverno está cheio de gente com trabalho-ação, né? Todo mundo trabalhando muito, só não fez o trabalho que está previsto no capítulo 9, que é o estudo de hoje, que é esse desenvolvimento dessa brandura e dessa passividade, né, que a gente precisa desenvolver. O que a gente tem que trabalhar é o trabalho-serviço. E aí o modelo é o Cristo. É com essa doçura e passividade que transforma aquele que está nos observando. E é por isso que a mensagem divina é para que sejamos testemunhas da mensagem cristã. Está lá em Atos, né, 1:18, e que sereis minhas testemunhas.
E aí Tiago vai nos alertar que não é para sermos somente ouvintes, mas sim praticantes da mensagem. Então a proposta divina da testemunha é aquele que pratica em todo momento, em casa, no lar, na rua, no trabalho, na casa espírita, em todo local. E às vezes a gente faz muito bem na casa espírita, não é isso? Tem voz de cordeiro, fala baixo, né? Chora, aquela coisa toda, tá tudo certo. Mas em casa a gente é aquele tirano, aquele que ninguém gosta. E aí eu estou falando de homens e de mulheres, de maridos e filhos, esposas, avós, né? Todo mundo aí que tem algum tipo de relacionamento, de contato, de ajuda, de relacionamento para com o próximo. Então a gente precisa prestar atenção nesse tipo de relação que estamos tendo para que possamos realmente transformar esse trabalho-ação que de certa forma distancia para um trabalho-serviço que educa, que edifica, que eleva, né? E aí essa paz do mundo que existe aí, a gente vai entendendo que não é bem assim, que a paz do Cristo é aquela paz que faz com que a gente mude, se transforme. E aí a história de Saulo e de Paulo é a história que sempre nos remete, sempre nos indica, sempre nos orienta o caminho. Saulo era alguém que tinha fama, tinha estudo, tinha conhecimento, tinha uma certa felicidade, se pudéssemos dizer assim, estava envolvido nos meios estudiosos de poder da época, era alguém que aos nossos olhos, aos olhos daqueles que lá estavam, poderia ser uma pessoa feliz. Ele tinha toda a felicidade do mundo, ele só não tinha a felicidade do Cristo. E a felicidade do Cristo e de seus discípulos incomodava tanto que ele vai ser o primeiro que vai provocar o assassinato de um cristão, que é o assassinato de Estevão. E o Estevão ele vai descobrir depois disso que nada mais é do que o irmão da sua noiva, que havia perdido o seu irmão. Isso vai dar uma raiva tão grande dele, a cólera sobe tanto que ele vai buscar o Ananias, que tinha transformado a sua noiva numa cristã. E no caminho para Damasco, ele encontra com Jesus, né? Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Né? Mas é interessante na história de Paulo, porque se fôssemos nós, a gente tinha caído, chorado, falado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, né? Eu estava perdido, eu olhei na internet, né? Falaram na palestra no centro, então a gente ia dar um monte de desculpa, né? E Saulo, ele reconhece o poder divino, a mensagem de Jesus, né? Todo o seu amor é a sua graça, né? E ele faz aquela, Senhor, né? O que queres que eu faça? A transformação dele é imediata, né? Isso não é normal na história da humanidade. A gente geralmente leva tempo. Essa construção leva-se tempo. É que ele precisava acordar um pouco, né, para o que ele estava fazendo. E, mesmo assim, para ele sair da figura de Saulo e se transformar em Paulo, houve todo um tempo, uma maturação. Ele teve que reaprender, ele teve que identificar e entender a funcionalidade da brandura e da passividade que Jesus veio trazer. E uma vez compreendido e vivido, ele passa a ser um divulgador da mensagem do Evangelho, a tal ponto, né, que ele passa a ser um desses exemplos de que a mensagem divina passou a ser para ele uma maneira, né, de vivenciar, de exercitar. Então ele vai, né, depois, na sua caminhada, num desses exemplos, ele vai tomar lá as famosas 39 chibatadas, né, quando ele vai preso, e ele não reage, né? Ele age com a mesma serenidade do Cristo, né? Quando havia recebido semelhantes, né, agruras, né, ao longo da sua caminhada. Então Paulo vai exercitar, né, toda essa bondade, toda essa brandura, toda essa passividade, a ponto de que Lucas, que nunca conheceu Jesus, mas conheceu Paulo, identifica nele alguém que vivia, uma testemunha ocular, alguém que colocava em prática a mensagem divina do Cristo. E ele, Lucas, é transformado pela mensagem de Paulo e passa a ser, depois do seu desencarne, quando ele vai ser decapitado em Roma, né, vai ser aquele que vai continuar a mensagem divina, tendo como Paulo essa figura, né, de transformação e de vivência da mensagem divina, tendo ele, né, dito, né, várias vezes que Paulo foi aquele exemplo de alguém que sofreu várias agruras, dificuldades, né, mas nunca reagiu, né, uma vez que ele já tinha entendido, interiorizado a mensagem divina. Portanto, essa misericórdia, já terminando aqui a nossa história, faz parte desse processo, desse perdão das ofensas, porque bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a misericórdia é outra palavra assim sensacional,
que a gente precisa conhecer, né? A misericórdia, ela pode ser traduzida como algo que vem do ventre, do útero da mãe. É aquele cuidar de uma mãe que tem no ventre uma criança. Portanto, quando se pede a misericórdia a alguém, se pede que você haja como uma mãe age com uma criança em seu ventre. Então, aqueles que agem dessa forma são aqueles que também obterão essa misericórdia, também serão tratados dessa forma, é uma mensagem. Trazendo para nós a dificuldade do perdão, né? O perdão que é sempre estudado, falado, né? Que ele precisa ser exercitado para nós, que é esse grau máximo de doação, né? Então, o perdão é o exercício da doação máxima desse amor que Jesus veio nos trazer, que todos nós somos mero aprendizes, né? Todos nós estamos em fase ainda de crescimento, de trabalho, mas se não desejarmos aquele que nos fez mal, aquele que momentaneamente é o nosso inimigo, é o nosso adversário, já estamos caminhando na direção desse perdão, né? E aí tem um filme, tá? Não vendo filme, não tenho livraria, não sou dono de cinema, nada, mas tem um filme muito bacana que vocês conhecem, chamado Ben-Hur. Lembra do Ben-Hur? O pessoal mais velho aí vai lembrar do Ben-Hur lá de 1959, né? Aí o pessoal já denunciando a idade, não é isso? Mais velho. 59. E ele é um livro muito interessante, né? Nós não vamos contar a história toda, mas é para deixar aqueles que já viram, peguem a versão antiga, tá? Porque a versão nova foi lançada agora no cinema há pouco tempo, eles mudaram o final, né? Para ser politicamente correto, né? Mas o livro, né? Ele conta a história justamente do Judá Ben-Hur, que era um judeu, uma família judia, que cuidou de uma criança, que era o Messala, que ele era romano. Bem, os dois crescem, um vai ser o centurião, vai cuidar da cidade e vai ter... Os dois vão começar a brigar muito. E aí a raiva... Esse filme, ele é o filme que se pudéssemos indicar para entender o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele vai tratar exatamente o quanto a raiva, a cólera, a dificuldade de entendimento, de perdão, leva o ser humano ao sofrimento. E aí essa dor vai fazer com que os dois sofram, é uma briga enorme. E aí já vamos para o final do filme, porque não dá mais tempo, o Ricardo está acelerando o relógio, né? Vai ter aquela famosa corrida de bigas, né? Que eles estão correndo, né? E aí o Messala, que é o romano, ele vem a morrer, né? Desencarnar, e ele não perdoa de jeito nenhum. Está lá o bicho duro, né? E o Judá, tipo assim, agora eu consegui minha vingança. Agora, né, eu sofri tanto na mão desse pessoal, agora eu consegui minha vingança. E quando ele consegue a vingança dele, e aí? Nada fazia sentido, nada tinha feito, a família já estava toda perdida, ele não sabia onde é que estava a mãe, a irmã estava não sei aonde, uma confusão danada. Ele vai descobrir que elas não tinham morrido, que elas tinham contraído a lepra. Ele vai lá no vale, né, para socorrer todas elas, e eu vou deixar com água na boca agora, né, com vocês, mas aí ele muda a compreensão dele quando ele encontra alguém que passava, alguém que dava mensagem, que era um sábio daquela época, que é a figura de Jesus, né? Que já havia transformado ele um pouco tempo atrás, que quando ele estava muito revoltado, numa hora que ele cruza o caminho de Jesus, olha, é uma coisa sensacional, você tem que pegar o filme lá para ver, e a figura de Jesus, ele não aparece, só aparece assim ao longe, né? E muda a figura dele, porque ele oferece um copo com água, né, com ele. Sensacional, já contei demais, né? Minha esposa fala que eu sou horrível, você fica contando as coisas, não dá nem vontade de ver. Então, mas depois vocês dão uma olhada lá no filme, para dizer para nós que é exatamente isso, que temos que ser aqueles que promovem a paz, mas nós não garantimos a paz. Ninguém garante a paz. Porque na minha casa não vai ter briga, até teu filho, né? Até ter as suas dificuldades, até estar no trabalho, porque nós somos promotores da paz, mas não somos garantidores. Não somos nós que garantimos, mas nós temos que ser esse exemplo daquele que é pacífico, que vive a paz. Por isso que a paciência, a paz resulta da paciência, da tolerância, da compreensão e do amor. Que possamos nós, então, poder exercitar toda essa mensagem divina, entender que é uma construção diária, entender que essas injúrias e violências ainda fazem parte dos espíritos em dificuldade, em condição mediana, em aperfeiçoamento como nós, mas que precisamos
vencer a cada dia, superar a cada dia, sem sermos aquele hipócrita que vem de uma passividade que não tem, mas alguém que ao errar, ao identificar o erro, ao estar fazendo uma coisa que não deve, que possa parar, retornar, refazer, fazer de maneira diferente, recuperar aquilo que perdeu, recuperar as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, dando uma nova proposta final, finalizando de uma maneira diferente, fazendo diferente aquilo que fez. E essa é a mensagem do Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar lá atrás para fazer um começo de novo, mas todos nós podemos fazer um final diferente. Que possamos ter essa força e esse entendimento. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, a gente escuta cada coisa, né, maravilhosa. Gratidão a Deus pela oportunidade desse momento de reflexão. É como se estivéssemos junto de Jesus aqui, Ele repetindo as suas orientações. Então, muito bacana. E, ao mesmo tempo, a gente olha para frente e vê, nós temos muito a caminhar, nós temos muito que aprender a dominar nossas más tendências, né, que carregamos já aí de diversas encarnações. E só pela compreensão, pelo efeito no dia a dia, das situações, das escolhas que fazemos, é que vamos começando a aprender que vale a pena seguir as orientações de Jesus. Vale a pena ser manso, ser sereno. E apesar de todo esse bombardeio que vivemos no mundo, as dificuldades, né, nós precisamos manter a nossa calma, a nossa serenidade, essa certeza que a doutrina espírita nos ajuda a entender que Deus é justo, misericordioso, que nada acontece por acaso e tudo tem uma razão maior de ajudar a nossa reforma íntima. Para o bem do outro? Não, para o nosso próprio bem. Para que possamos nos adequar aos padrões vibratórios que a Terra está se preparando para ter nesse planeta de regeneração. Essa construção não é só de Deus, mas de cada um de nós aqui na Terra. Possamos fazer a nossa parte, porque o Evangelho de Jesus é lindo, é maravilhoso. Vamos tentar colocar isso dentro de nós, nos nossos corações, na nossa mente, na nossa palavra, no nosso pensamento. Especialmente dentro de casa, né, que é o nosso grande laboratório. Possamos respeitar o nosso lar como santuário divino que Deus nos deu para aqui acertarmos algumas questões extremamente importantes. Então, possamos ter na vida um sentido maior, de buscar a Deus acima de todas as coisas, para termos essas âncoras, esse fortalecimento para crescer, porque às vezes crescer dói. É necessário ainda a dor, porque é uma questão de escolha. Então, que nessa noite possamos sair hoje daqui com o coração mais sereno, mais fortes, entendendo a nossa missão aqui na Terra, né? Que Deus nos ajude. A tarefa é longa, mas vai dar certo, porque fomos criados para ajudar Deus na construção de um mundo melhor, né? Graças a Deus. Então vamos começar as nossas orações. É um momento especial onde nós vamos elevar a nossa mente às energias superiores e com isso vamos nos acostumando a perceber essas energias superiores que estão à nossa disposição e que precisamos acessar sempre, especialmente nos momentos de dificuldade. Nós estamos aqui hoje para começar, primeiramente, a rezar, a orar, a pedir pelos nossos irmãos que desencarnaram. E a doutrina espírita nos traz esse consolo
dizendo que esses amigos que deixaram o corpo na terra continuam vivos em alguma dimensão, em alguma casa do Pai Celestial, e que eles, da onde estão, podem receber o nosso carinho, a nossa vibração. E quantos irmãos desencarnaram sem conseguir essa aproximação com Deus? Quantos irmãos precisam ainda dessa compreensão, dessa força? E como a prece pode chegar lá nesses corações e levar um carinho, um alívio, um amor? Há tantos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, as nossas companhias espirituais, há todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no coração, na nossa mente, aquele pai, aquele avô, aquele amigo. É hora de pensarmos nessas pessoas com saudade, mas pensarmos em coisas boas para que eles sejam felizes no plano espiritual, que continuem a sua batalha do crescimento, da sua reforma íntima. Então pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Pai, com a sua infinita misericórdia, Maria de Nazaré, que representa também essa misericórdia, possa levar o nosso abraço cheio de saudade a esses irmãos queridos. É uma pequena homenagem que nós fazemos a eles, pedindo que todos eles no plano espiritual sigam as orientações de Jesus. Busque o seu equilíbrio, a sua paz, se desligue das coisas materiais que ficaram aqui na terra e sigam a sua caminhada de luz e de muito amor. Que Deus abençoe a todos. Nós somamos energias boas aqui, vocês concordam? Somamos, né? Quando escutamos o nosso irmão Alexandre falar de tanta coisa doce, bonita, falar de Jesus, isso acalma a nossa mente, isso melhora a nossa vibração e a nossa energia vai se somando, né? Nós transformamos esse centro num grande polo de luz que a Terra está precisando, né? De vários polos dessa luz. E nós, com o apoio de cada um aqui, cada um de vocês é um trabalhador divino. Então, nesse momento, nós criamos uma atmosfera magnética, energética, atômica, seja o nome que nós quisermos dar. Nós mexemos com o fluido cósmico universal aqui presente, nós demos qualidade a esses fluidos. E essa qualidade tem a capacidade de se expandir. Isso são as nossas irradiações. É o que vamos fazer agora. Vamos irradiar, vamos impulsionar, dar uma direção a esses fluidos para onde nós quisermos. Primeiramente, esses fluidos vão passar pela caixinha de radiação. Quantos nomes, quantos endereços, quantos lares nós estamos pedindo essa bênção. E nós, então, temos a certeza que a equipe responsável por esse trabalho de irradiação vai levar essa energia, não tem distância, vai levar essa energia bonita para todos esses lares, para os nossos lares, para onde existe uma pessoa que nós estamos aqui na mente, aquela pessoa certinha, está recebendo nesse momento essa irradiação, esse amor, essa realidade, essa energia, e essa energia está se espalhando em torno de nós, aí vai para onde ela possa ser somado
nesse laboratório do invisível, com energias maiores ainda, distribuindo sobre o nosso planeta, sobre os nossos lares, sobre o nosso ambiente de trabalho, e que nós possamos ser uma pessoa positiva, que possa ser sempre aquela pessoa de uma boa palavra, né? Coisas bacanas possam sair da nossa boca, do nosso sentimento. Tudo isso foi falado aqui hoje. Atitudes no bem. Então que Deus possa, nesse momento, derramar essa bênção sobre todos nós, sobre todos esses irmãos. Que as irradiações sejam feitas, então. E também toda a sessão da nossa casa, e a nossa casa tem essa característica, é uma casa de cura, né? Uma casa de carinho espiritual. Então, toda segunda-feira, toda quinta-feira, nós fazemos as nossas visitas médicas. É um momento onde esse fluido cosmo-universal também é transformado nesse laboratório invisível, pela equipe médica aqui presente, no plano espiritual. Eles vão visitar cada endereço, cada nomezinho, cada pessoa cujo nós escrevemos lá naquela caixinha. Pessoas que nós estamos pensando aqui, pessoas que estão vivendo momentos difíceis, às vezes de depressão, de dificuldade, de sofrimento. Nesse momento nós pedimos a Jesus, a Maria, a Bezerra de Menezes, esse irmão muito carinhoso, que possa visitar todos esses endereços, levando carinho. E hoje, especialmente, quero pedir pela nossa irmã Elaine Aderne Lemes, na Avenida Meio de Sá, 105, 14º andar, em Caraí, Niterói. Ela fez o implante dentário e está com alguma dificuldade. Que Deus possa ajudar a nossa irmã Elaine a se recuperar rapidamente. E todos aqueles nomes que nós colocamos mais uma vez na caixinha de visita médica, né? E todos nós que aqui estamos, cada um na sua prova, na sua questão hereditária, nas suas dificuldades, mas que nesse momento essa luz divina possa ser derramada sobre todos nós e trazendo o alívio, até mesmo a cura que tanto precisamos no nosso perispírito, no nosso corpo físico, que de repente foi gerado por reações nossas, né? Às vezes cólera, às vezes certos sentimentos negativos, né? Egoísmo, tanta coisa aí, mas que nós já estamos ficando longe disso, se Deus quiser. Então pedimos, vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tu podes, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ó Pai, infinita bondade, atenda os nossos irmãos que estão pela rua, nos hospitais, nos asilos, prisões, aonde houver uma dor, Senhor, o Senhor esteja lá, protegendo, aliviando, ajudando esse irmão a superar essa prova tão delicada, tão difícil. Eu quero mais uma vez pedir pela nossa irmã Ilka, né, na Rua Cruz de Souza, que ela seja abençoada, envolvida em muita luz e muita paz. E todos nós aqui, que trazemos na alma um pouco às vezes de sombra, um pouco às vezes de dificuldade,
mas que Jesus está, temos certeza disso, brilhando cada vez mais dentro de nós e afugentando, empurrando para fora toda a sombra, para sermos luzes, como disse Jesus. Somos luzes. Possamos acreditar nisso e seguirmos em frente na nossa missão, no nosso caminho de evolução. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, gratidão, agradecendo ao nosso irmão Alexandre pelas suas palavras, que Deus o abençoe na sua luta, e a cada um de nós aqui, né? Cada um na sua batalha, que possamos sair hoje daqui mais firme, com esperança no coração. Agradecendo ao plano espiritual, pedindo permissão para encerrarmos a segunda parte do nosso trabalho e convidamos a todos para a última parte, que é o momento do passe, né? É o passe individual. Eu quero agradecer a todos, né, porque nos ajudaram a fazer esse trabalho. Lembrar que as nossas operações espirituais, que é feita no primeiro sábado de cada mês, as inscrições já estão abertas, pode-se fazer presencial ou à distância, né? É só fazer a inscrição na secretaria, ok? Lembrar da nossa sessão de quinta-feira, às 15h, uma sessão maravilhosa. E todos os grupos de estudo que temos na nossa casa, viu? Qualquer dúvida, o Ricardo está aqui para orientar vocês. E a última lembrança é em relação ao dia 3 de agosto, às 15h, a nossa casa estará comemorando 100 anos de existência.